Pastor Arilton, existe hoje um grupo de líderes espirituais que prega o batismo pelos mortos. É verdade? E com essa lição a gente está observando, e é claro que isso é um fato errado que eles estão pregando. Como nós podemos ajudar os amigos que estão em casa e que têm conhecimento, né, disso, do batismo pelos mortos, a entenderem que isso não é uma verdade, esse tipo de pregação? Leônidas, essa ideia de que alguém pode ser batizado pelos mortos ou se batizar por quem já morreu, ela é extraída aqui de 1 Pedro capítulo 3, a partir do versículo, podemos ler desde o 18. Pedro diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto-se na carne, mas vivificado no Espírito. Verso 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Verso 20. Os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. O que está acontecendo aqui no texto de Pedro? Será que Cristo, quando ele morreu, ele foi agora e pregou a quem estava morto, aos espíritos em prisão? Mas, de repente, Pedro chama a figura de Noé. O que significa isso? Através de Noé, Cristo pregou aos antediluvianos, e aqueles que não aceitaram, todos pereceram na água. Esses espíritos em prisão é uma referência aos homens presos no pecado nos dias de Noé. E Cristo, através de Noé, prega para eles, eles não se arrependem e eles todos vão perecer no dilúvio. Então, esta é a ideia que Pedro está passando. Não que Cristo, após a morte dele, foi a algum local pregar algum espírito que tem consciência. Porque se Pedro estiver dizendo isso, Pedro está chocando na sua teologia com tudo que nós lemos até aqui na palavra de Deus. Que não existe consciência após a morte, que não existe espírito separado do corpo. Então, como a gente já viu aqui, que uma regra de interpretação é você pegar um texto mais fácil para interpretar o difícil, a ideia aqui é que através de Noé, aqueles homens em prisão, os espíritos, as pessoas, porque a expressão pneuma, espírito, também é usada para pessoa. Noé pregou a eles, eles não se arrependeram, veio o dilúvio e pereceram a todos. O texto mal compreendido das Escrituras é 1 Pedro 3,19. Aqui diz o seguinte: no qual foi e pregou aos espíritos em prisão. Muitos cristãos alegam que esse texto se refere a Cristo, que por ocasião da sua morte, em espírito ele desceu ao inferno e pregou aos espíritos que estavam presos no inferno. Querido, nós não podemos estudar a Bíblia dessa maneira. Se nós lermos um texto isolado e colocarmos a nossa ideia nele, tirarmos conclusões assim, esse tipo de conclusão, se analisarmos o contexto, nós estaremos recebendo de volta uma palavra que é do homem e não a palavra de Deus. Então, quando você ler o verso 19 de 1 Pedro 3, é fundamental que você interprete esse verso à luz do seu contexto. E quando lemos a partir do verso 18 até o 20, nós chegamos a algumas conclusões muito interessantes. Primeiro, quem pregou não foi Jesus, foi o Espírito. Se você ler a NVI, a nova versão internacional, você já vai perceber que ali o termo Espírito já está em letra maiúscula, porque contextualmente os tradutores perceberam o seguinte, que quem pregou a esses espíritos em prisão não foi Cristo, foi o Espírito Santo. Então aí já descarta a ideia de que Cristo foi ao inferno. Se alguém foi ao inferno, foi o Espírito Santo. Mas não é isso que o texto está dizendo. Quando você lê do verso 18 ao 20, você percebe que os espíritos em prisão mencionados aqui são os antediluvianos. A Bíblia usa o termo espírito também em referência a pessoas, só que vivas.
Esses espíritos em prisão eram os antediluvianos que estavam presos com as cordas do pecado. Provérbios 5:22 diz que o pecado prende o pecador. Então, quando você lê do verso 18 ao 20, você chega à seguinte conclusão, que o verso 19 está ensinando o seguinte, que Cristo, por meio do Espírito Santo, pregou aos antediluvianos que estavam presos com as cordas do pecado. Então, quando você lê o contexto, você vê que é absurda a ideia de que Cristo desceu até o inferno para pregar.